Olá, o meu nome é William e bem-vindo a mais um vídeo sobre Python. Nesse vídeo a gente vai falar sobre... na verdade, né, vou falar sobre sequências de escape, tá? Como é que a gente usa sequências de escape aí no nossos sistemas operacionais aí utilizando Python. Porém, é o seguinte, eu já vou deixar de antemão, esse vídeo vai ser um vídeo um pouco longo, tá? Porque eu vou falar sobre um pouco teoria sobre o que é sequência de escape para que vocês entendam bem o que a gente vai estar fazendo nos nossos códigos, mas eu não vou chegar muito a fundo, eu vou falar de uma maneira um pouco superficial, beleza? E já deixando de antemão, se você usa o Windows, esse vídeo ele não vai funcionar com você, exceto que você faça uma configuração, tá? No seu Windows para o prompt de comando reconhecer essas sequências de escape. Se eu não me engano, você tem que fazer uma configuração no arquivo ANSI.sys, alguma coisa assim, tá? Eu admito que eu não sei como que faz isso, então se você souber, você coloca aí no comentário para que ajude outras pessoas, porque eu uso Linux, tá? Então, assim, por padrão, o Windows não suporta sequências de escape, só sistemas baseados em Unix, como Linux, Mac, FreeBSD, etc. Então, se você usa o Linux, usa o Windows, eu recomendo que você utilize uma biblioteca aí no Python, né? Você pode encontrar ela lá no site PyPy. Deixa eu vir aqui. pypy.org. E essa biblioteca ela chama Colorama. Colorama. Beleza. Essa daqui, ó. Colorama está na versão 0.4.3. É uma biblioteca que ela permite que você deixe seus scripts tanto no Windows, tanto no Linux, tanto no FreeBSD, né, tanto no Mac. Ela permite que você deixe os seus scripts coloridos aí. Inclusive aqui ela fala, né, ó, aqui é o arquivo que eu mencionei, ansi.sys no Windows, tá? Então deixa eu traduzir essa página para que ela... Aqui, ó, uma abordagem alternativa é instalar o ANSI Max no Windows que oferece o mesmo comportamento para todos os aplicativos. Entendeu? Então você aí utiliza essa biblioteca, né? Que ela é bem fácil, não vou entrar em detalhes para você utilizar, né? É bem fácil de utilizar. Você pode ver a documentação aqui dela, vir aqui na... Deixa eu voltar aqui pro original. Vir aqui na homepage e verificar a documentação dela, como que se usa, tá? Então, essa é uma alternativa, porque mesmo que você configure o Windows para que ele reconheça o prompt de comando, reconheça essas sequências de escape, não faz sentido você criar um script para que... E toda vez você vai ter que ficar configurando a máquina, tá? Não faz muito sentido isso. Então, essa é uma recomendação que eu faço, que eu dou, na verdade, para vocês aí utilizar essa biblioteca chamada Colorama, beleza? Voltamos aqui agora para quem usa sistemas à base de Unix. Eu abri aqui uma matéria no Wikipedia, tá? Sim, eu sei que o Wikipedia não é confiável, mas essa é confiável, essa matéria, que fala de ANSI sys escape code, que é a sequência de escape, tá? Então, como que a gente pode entender o que é uma sequência de escape? Eu vou vir aqui no meu terminal, né? Uma sequência de escape, ela é baseada no seguinte: eu vou colocar aqui, ó, echo, o meu texto, tá? Se eu dar um enter, vai aparecer texto. Sequência de escape, a gente tem uma sequência, né? Um escape, e os valores que a gente vai querer passar para o texto, né? Seja no efeito, ou seja na cor, ou no background, tá? Então aqui nessa matéria, eu vou deixar os links aí na descrição, tá bom? Para que você possa acessar. Então aqui já no comecinho ele fala que escape, né? Aqui, ó, ESC, que é a sequência de escape,
E você pode traduzir também essa página aqui, caso você não entenda muito inglês, você pode traduzir e tá dando uma lida, tá bom? Mas a gente vem aqui, ó, em Escape Sequences, né? Ele tem o Content, que é o índice, né, dessa matéria, e a gente vem Escape Sequences, e a gente vem aqui e verifica algumas coisas. Na verdade não é sequências escapes aqui não. Em outro aqui, ó, a gente vem em SGR Parameters, né, que ele vai mostrar os parâmetros. Então como que vai funcionar basicamente essa sequência de escape? Então a sequência de escape a gente pode utilizar da seguinte forma. Eu vou aqui no nosso terminal, aqui no meu eco, a gente usa um contrabarra e a gente tem duas formas, que é o 033, tá? Que é a forma octal, que é uma forma um pouco mais antiga, né? E a forma hexadecimal, que é a forma mais atual, que é o X1B, beleza? Ou às vezes vocês podem ver B maiúsculo, isso não vai influenciar. Então isso daqui é o padrão, tá? Esse é o escape. Se a gente vir aqui, deixa eu pesquisar no Google, table ANSI, table ANSI full, por exemplo. Deixa eu ver aqui, ó, esse site aqui. Então aqui, esse daqui é uma tabela de ANSI Code, tá? E se a gente for ver aqui os valores do escape, né? O que é o escape? O escape é o meu ESC, tá? É o meu ESC do meu terminal. Então a gente vai vir aqui na sequência de escape, a gente vem aqui, ó, e procura o ESC. Aqui, ó, ESC, tá? Esse é o meu escape. E a gente vai vir aqui em cima da nossa tabela, a gente vai vir o decimal, né, que não vai nos importar agora. Aí a gente tem o octal e o hexadecimal. Então a gente vai lá no nosso ESC aqui, ó, e vê que o nosso octal ele é 0/33, como eu falei. E o nosso hexadecimal é um B, tá? Então aqui, esse X, quando a gente vai usar hexadecimal, é o X00, né, por exemplo. Então aqui o 00 é o código, então o código é 1B. Então é o hexadecimal. E depois, esse é o padrão. Depois a gente inicializa com o colchete, né? E na frente desse colchete vai ser as características do nosso texto, tanto como o efeito quanto para a cor. Então a gente vem aqui, ó, e volta de novo lá na nossa matéria do Wikipedia, no SGR Parameters, né, a gente tem os efeitos, né? Aqui, ó, efeitos. O 0 sempre é o reset, ele vai resetar o seu texto. Então, por exemplo, se seu terminal ele for todos os textos em negrito, você colocando 0, ele vai resetar de negrito para normal, tá? E a gente utiliza um ponto vírgula aqui. Esse é um dos argumentos que a gente vai passar aqui na sequência de escape, tá? Então aqui a gente tem um que é o bold. Então se você quer um texto em negrito, você vem aqui e coloca 1, né? No meu caso, o meu terminal ele não é negrito, então eu vou deixar 1 para que vocês vejam. E depois desse ponto e vírgula, a gente vai especificar a nossa cor, seja de texto ou seja de background. Na cor, também aqui nessa matéria do Wikipedia, a gente volta lá em cima e vocês clicam aqui, ó, colors, aqui tem a colors, né? Vocês clicam no 3/4 bit aqui, ó. Então aqui a gente vai para uma tabelinha de cores. Então as cores, como que essas cores aqui a gente vai usar? As nossas cores aqui, ó, elas são 8 cores, tá? 8 cores aqui, ó. Black, red, green, yellow, blue, magenta, cyan e white, tá? Então essas cores elas se repetem para bright black, bright red, bright green, bright yellow, bright blue, bright magenta, bright cyan, bright white. Ou seja, cores mais brilhantes. Então, como você pode ver, esse vermelho aqui, ó, ele é mais brilhante do que esse vermelho comum,
certo? Então a gente tem uma casa, né, uma cadeia de cores. Por exemplo, aqui a gente tem FG Code, que é o foreground, ou seja, é a cor do texto. Então a gente vai dessas cores de texto da nossa casa de 30 a 37, tá? Das nossas cores padrões comuns. Depois a gente tem o BG Code, que é o Background Code, que vai de 40 a 47. Beleza? Então, por exemplo, se eu quiser um texto da cor red, eu vou colocar o código 31. Então, eu vou voltar aqui no meu terminal e colocar o código 31. Depois que a gente fez isso, a gente dá um M para finalizar, tá? E eu vou apertar Enter. Olha só, o meu texto ficou vermelho. Então, vamos supor, eu quero o meu texto azul. Então, o azul, o código do azul é 34. Então, eu venho aqui e mudo para 34. Sempre com o M na frente. Ficou azul. Beleza? Depois, como eu falei, a gente tem as cadeias de cores bright, brilhantes, tá? Que são repetições das mesmas cores, só que com uma tonalidade diferente. Então, o vermelho, por exemplo, é 91, tá? Então, eu venho aqui, ó, e coloco aqui 91, certo? E dou um Enter. Repare que, ó, olha a diferença desse vermelho para esse vermelho. É bem diferente, né? Então, a gente tem essas diferenças de cores, porém sempre a mesma quantidade de cores, que são 8, tá? E o mesmo vale para o background, que a gente tem uma cadeia, né? Primeiro o foreground, né, das cores brilhantes, que vai de 91 a 97, e depois a gente tem o background, que vai de 101 a 107. Então, se eu quiser um foreground vermelho, eu vou utilizar 101, né, um vermelho brilhante. Então, eu venho aqui e coloco 101 e dou um Enter, ó. Repare que ele colocou o meu fundo, o meu background vermelho, e o meu texto, né, ficou branco, certo? Então é isso que é assim que a gente usa a sequência de escape para cores, tá bom? Só que, deixa eu limpar o terminal, vamos voltar aqui para o meu eco. Sempre quando a gente utiliza, a gente implica uma cor para um texto, a gente tem que fechar, porque senão olha o que vai acontecer. Eu vou colocar um outro eco aqui e vou digitar outro texto, né? Outro texto. E olha o que vai acontecer. Esse outro texto, ele pegou as configurações do texto desse outro meu eco. Por quê? Porque eu não fechei essas configurações. Então, sempre quando eu colocar uma configuração para um texto, uma sequência de escape para cores de um texto, eu tenho que fechar ele. Então, como que eu faço isso? Simples. Eu vou vir aqui, né, nesse meu primeiro eco, e vou utilizar a sequência de escape, que é o /x1b, abre colchete, e para mim resetar tudo, é o 0. M. Como a gente viu aqui, ó, na matéria do Wikipedia, aqui, ó, nos parâmetros, 0 ele reseta tudo, ó. Entendeu? Então, a gente com isso tem o nosso primeiro eco vermelho e o nosso eco não vai estar atribuindo esses valores desse primeiro eco aqui, tá? Então, fica uma coisa aí bem cada um com suas características de texto, beleza? Então, basicamente é isso como que a gente trabalha com sequências de escape, né? Primeiro os valores, né? A sequência de escape aqui, a gente vai utilizar um XB. Depois aqui o primeiro argumento, né, é para o efeito bold, underline ou normal. Por exemplo, o underline aqui, ó, vamos ver, é o 4, tá? O efeito underline é o 4. Então eu venho aqui, vou colocar um 4 aqui e ele vai ficar underline no meu texto, com underline aí, certo? Então é basicamente isso, a minha sequência de escape, né, o efeito, ponto e vírgula, e a cor, né, ou de foreground ou de background. Depois o meu texto, e depois a gente fecha essas configurações. Então basicamente é isso,
tá? Que a gente vai utilizar no nosso script. Bom, saímos agora da teoria, né? Teoria assim, entre aspas, porque a gente também fez uma prática aqui no terminal que não vai mudar com Python, beleza? Então vamos lá ir para nosso Python. Eu estou utilizando aqui o PyCharm, mas você pode utilizar qualquer IDE ou qualquer editor de texto que você prefira, tá? Mas eu vou utilizar o PyCharm porque eu vou precisar mostrar aí uma built-ins aí para vocês aí do Python e fica bem mais fácil com o PyCharm. Bom, aqui eu já criei tá? Um projeto chamado Colorful, né? Colorido em inglês, e criei 2 arquivos, um chamado Colorful, que vai ser o meu módulo, e aqui é o meu arquivo main, que é onde eu vou importar esse meu módulo e executar ele. Tá? Então vamos trabalhar primeiramente com o nosso módulo. Então vou aqui abrir o meu módulo. Então existem várias formas de a gente criar esse nosso módulo, com classe, sem classe. Porém, a forma mais, digamos assim, mais fácil mais dinâmica e fácil também assim de manusear é sem classes, né? Então eu vou criar aqui minhas variáveis aí jogadas, soltas aí no meu módulo, e as minhas funções, duas não, né? Na verdade vai ser 3 funções que eu vou utilizar aí, beleza? Só um cuidado que quando você vai criar essa variável, você tem que entender que você não pode criar as variáveis com esse mesmo nome, tá, para o seu projeto. Então eu vou utilizar aqui um prefixo para essas variáveis, eu vou chamar ele de C, de colorful, e o nome da variável que eu quero, beleza? Então a primeira variável que eu vou criar aqui é uma variável chamada, deixa eu criar um comentário, eu vou colocar aqui colors. E então a primeira variável eu vou chamar ela de C underscore, né? E vou chamar ela de ESC, que é o meu escape. E vou passar aqui Ctrl barra x1b. Opa, digitei tudo errado aqui. x1b. E abre colchete. Esse daqui vai ser o meu ESC, beleza? Ou seja, meu escape. Agora aqui eu vou criar outra variável chamada, por exemplo, C underscore FG, né, que é cor, por exemplo, yellow. E aqui vai ser uma fstring, ou seja, vou interpolar essa minha variável aqui, CESC, né? CESC, e aqui eu vou passar o código do meu yellow, tá? Então eu vou colocar aqui o código do yellow, deixa eu ver lá que eu até esqueci. Você não precisa decorar, tá, essa tabela, mas conforme você vai utilizando, você vai decorando automaticamente. Yellow 93 e a gente tem o 33. Eu vou utilizar a cor brilhante. Então 93 M, certo? Vou colocar aqui o 0 para ele resetar o meu efeito, tá bom? Então, a gente vai fazer isso para todas as cores de foreground e background, tá? Então eu vou dar um pause no vídeo, né? E vou colocar todas as configurações aqui para economizar tempo, beleza? E depois eu volto. Bom, voltando aqui, então eu fiz as configurações, tá, das minhas variáveis. Então o que eu fiz aqui, ó, como vocês podem ver, o meu ESC, né, é o meu escape, e depois eu fiz a interpolação em cada tipo de cor. FG, foreground yellow, eu coloquei 0,93 e assim por diante para todas as cores. Eu utilizei só as cores brilhantes, né, exceto o black aqui, que eu utilizei ele como a cor normal, porque o nosso black brilhante ele é mais ou menos um cinza, tá? Então aqui no efeito eu coloquei aqui um C underscore underline e passei aqui o 4, que é exatamente o código do underline aqui, ó, 4, beleza?
E eu fiz isso para o itálico, para o bold, para o slow blink e para o rapid blink, que na verdade é o texto ficar piscando. E também coloquei aqui os background color, né? Por exemplo, eu coloquei BG Red 101, um background green 102 e etc. Eu não coloquei todos, né? Mas você pode colocar todos aí a partir dessa lógica. E aqui eu tenho os status, né? A gente tem cores aí de status, por exemplo, uma mensagem de aviso. Então eu coloquei C_warning. A mensagem do aviso é amarela. Então aqui eu utilizei o FG Yellow, beleza? E aqui, ó, na frente, como vocês podem ver, eu coloquei um ícone para cada mensagem de status. Então, warning eu coloquei um ícone de aviso. De erro eu coloquei um X. De finish, né, completado, eu coloquei um ícone aí de certo. E aqui question, que é para as nossas questões que a gente vai utilizar aí no input, beleza? E por final eu coloquei aqui, ó, a gente pode colocar um Synone, que é para resetar todas as configurações, como a gente viu aqui, ó, no exemplo do nosso echo, né, que é exatamente esse camarada, o Synone para resetar. Beleza? Bom, então vamos lá. Agora a gente vai começar a criar de fato as nossas funções. Então, eu vou vir aqui, né? Vou criar minha função. Vou chamar essa minha função de print C. Né? Hoje eu estou digitando bem errado, né? Print C. E aqui eu vou retornar. Vou dar um return print. Bom, então vamos entender uma coisa aqui. O nosso print C ele vai ter que receber todos os parâmetros do nosso print normal do Python, ou seja, o nosso print da nossa built-in. Então, para a gente ver esses parâmetros, né, a gente vai dar um Ctrl-clique aqui no PyCharm, né? Eu consigo fazer isso, a gente dá um Ctrl-clique aqui no print. Então, ele vai abrir a built-ins do Python. E a gente vai vir aqui no print e a gente vai ver os parâmetros que o print precisa. E aqui então a gente tem o que? O asterisco args, né? Ignora esse self, que esse self é para quando a gente utiliza uma classe e a gente não está mexendo com classe e tal. Então aqui o asterisco args, que é uma tupla, tá? Ou seja, o nosso print ele recebe vários argumentos que a gente quiser passar para ele. Então eu vou vir aqui no nosso main. Eu já tenho aqui, criei um dunder name, né? Então eu vou utilizar aqui o print só para que vocês entendam. Print 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então o nosso print ele pode receber vários objetos. Se eu executar isso daqui, ele vai 1, 2, 3, tá? Por isso que na built-in é o args. Então aqui é uma tupla, tá? E ele desempacota essa tupla, beleza? Então a gente tem N números de argumentos opcionais. Então a gente vai utilizar esse args, ou seja, no nosso print C. Bom, voltamos lá. A gente tem esse sep, que vem de separator, ou seja, esse sep, a função dele é separar cada objeto que é passado no nosso print, tá? Então vamos lá aqui no nosso main, e quando a gente executou esse print aqui, a gente viu que, ó, entre cada objeto tem um espaço. É o sep que faz isso. Se eu vir aqui no nosso print, né, nosso print padrão aqui do Python, e utilizar sep igual a nada, né? Isso daqui é diferente disso, tá? Isso daqui tem um espaço e aqui não tem espaço. E executar novamente, olha o que ele vai fazer. Ele vai juntar todos os objetos. Então o sep serve para isso. Ele vai fazer uma separação, né, em cada objeto meu, beleza? Então a gente também vai utilizar o sep no nosso módulo. Então a gente vem aqui no nosso módulo colorful e utiliza aí o sep por padrão também como espaço, certo?
Agora vamos voltar na built-ins e ver o próximo, que é o end, que eu acredito que você sabe que é para pular linha, tá? Então a gente vem aqui no mem e vou copiar esse print e vou utilizar outro print aqui, né, idêntico. Vou executar. Olha só, ele pulou linhas, né, de um print para o outro. Se a gente vir aqui nesse primeiro print e dar um end nada, né, ele vai fazer o que? Ele vai imprimir na frente esse print secundário, né, esse segundo print vai imprimir na frente do nosso print, porque esse print primário aqui ele não está pulando linha, beleza? Então o end serve para pular linha. E por padrão, o end ele pula linha, então a gente vem aqui end é igual a barra n, beleza? Nosso print C também vai ter que ter esse parâmetro nomeado. Voltamos lá na nossa built-in, a gente tem o file que recebe none. Também vamos utilizar o file, que é para carregar um arquivo. Eu não vou entrar muito nesse conceito para não estender muito o vídeo, tá? Mas a gente precisa desse file também. E por final a gente tem outro parâmetro nomeado, que é o flush, que aqui ele não está especificando, tá? Mas ele recebe o print, ele recebe um flush com o padrão false, beleza? Opa! Então a gente vai utilizar o flush também no nosso módulo com o padrão false, beleza? Então aqui no nosso print, o que a gente vai ter que fazer no nosso return aqui do nosso print C? Ele vai me retornar um print que vai receber esses parâmetros do nosso print C. Então eu vou colocar aqui o args, tá? O args, ou seja, eu estou colocando um asterisco para ele já desempacotar essa minha tupla, e o sep, que vai receber o que? O próprio sep do meu print C. E assim por diante, o end vai receber o end, o file vai receber o file, e o flush vai receber o flush, beleza? Se a gente executar isso, né, vai funcionar, mas ainda falta outros parâmetros, né, que é a cor, tá? Eu simplesmente aqui está idêntico um e o outro, então a gente vai colocar a cor, né? E essa cor vai ser um parâmetro nomeado também, que vai receber uma, sei lá, uma string vazia. E a gente tem o effect também, que vai ser o efeito do nosso texto, underline, bold, etc., que vai receber uma string vazia. Então, esses dois parâmetros aqui, a gente tem que colocar ele na frente dos nossos argumentos aqui, ó, dos nossos objetos que a gente for passar no print, tá? Então, a gente vai colocar aqui o color e o effect, beleza? E como eu disse, a gente tem que fechar todos esses efeitos, esses estilos do nosso texto. Então a gente passa um cenone aqui, depois do asterisco arg, beleza? Feito isso, o nosso print C já funciona, tá? Então eu vou vir aqui no nosso mem, deixa eu apagar esses daqui. Na verdade eu vou apagar só esse print, né? E vou deixar um print normal. Vou deixar um 2, 3 mesmo. Então vou vir aqui no nosso mem e a gente importa o módulo. E como que a gente importa o módulo? A gente vai importar ele com from, porque a gente quer importar todos os objetos que está nesse meu módulo. Então eu vou vir aqui em from, colorful, import, asterisco, beleza? E aqui a gente vem e utiliza o nosso print C, ele já está disponível, né? Print C, ó. E a gente vou colocar esses mesmos objetos que eu coloquei aqui no nosso print. 1, 2 e 3. Opa! 1, 2 e 3. Certo? E vamos executar. Na verdade, eu vou colocar aqui a cor. Color. Então, vou colocar uma cor de foreground, CFG Blue mesmo. E aqui um efeito. Effect C bold, não, C underline. Vamos executar, tá? E olha só, funcionou, tá? O meu texto ficou azul com com sublinhado, né? Na verdade, azul e sublinhado. Mas repare, olha o que aconteceu. O meu texto ele ficou meio que indentado. Por que ele ficou assim? Então, se eu vim selecionar aqui, ó,
repare que ele tem espaços. E esse daqui, o Print normal, não tem espaços. E por que ele ficou aqui? Ficou assim, justamente por causa do meu CEP. Então, se a gente vir aqui, ó, no nosso CEP, e vamos... Na verdade, a gente pode vir aqui, ó. Veja que o nosso Print ele recebe um CEP, né? Então, o CEP, que é um parâmetro nomeado, recebendo um espaço. Então, se eu vim aqui e colocar um CEP igual a nada, ele vai consertar, ó. Ótimo, mas ele consertou e ao mesmo tempo ele deixou esses meus objetos grudados. Eu não quero isso. Porque todo objeto que eu colocar, eu quero que ele se separe com o CEP. Mas ele consertou uma coisa e desconcertou outra. Ele tirou os espaços do final e do começo, mas ele tirou os espaços entre os objetos também. Eu não quero isso. Então, para a gente consertar esse problema, a gente vai ter que criar uma função aí, né? Mas antes de criar essa função, o que eu tenho que fazer para que cada objeto não recebe esse CEP? Porque assim, ó, repare que aqui são meus argumentos do meu print, certo? E aqui a gente tem dois objetos na frente dele. Por isso que ele colocou dois espaços, né? Deixa eu voltar aqui no meu mem, tirar esse CEP e imprimir de novo para vocês verem, ó. Então aqui ele tem dois espaços, ó. 2. Então, o que ele fez aqui? Ó? Eu tenho dois objetos, o color e o effect. Então, ele colocou dois espaços, porque ele encontrou dois dos objetos. Então, na frente aqui ó, do 1, 2, 3, que é o args, ele colocou dois espaços. E depois do args, ele colocou um espaço, que é o cenone que ele encontrou, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todos esses meus objetos aqui, ó, esses 4 objetos, e colocar ele numa f-string. Que uma f-string, por padrão, ele é um objeto só. Então, eu vou colocar um f-string, tá? Porém, repare que eu vou colocar entre interpolação aqui e vocês vão ver o que vai acontecer aqui, ó. A gente vai ter um conflito, tá? A gente vai ter um conflito, que é justamente no args. A gente não pode, por exemplo, nessa versão do Python 3.8 que eu estou usando, a gente não pode desempacotar uma tupla dentro de uma interpolação. A gente pode fazer isso, ó, tirar o asterisco e assim funciona. Vamos ver? A gente executa, ó. Ele tirou os espaços, ó, não tem mais espaço no começo e no final, mas ele me retorna uma tupla. Eu não quero uma tupla, eu quero desempacotar essa tupla. Como eu não consigo desempacotar, dessa forma, utilizando um f-string, né, eu consigo remover os espaços do início e do final, tá? Porém, ele me adiciona outro problema para me consertar, que é desempacotar essa tupla. Então, para mim desempacotar essa tupla, eu vou criar uma outra função. Eu vou chamar essa função de extract tuple, né? Extrair a tupla. Então, como é que eu vou ter que desempacotar essa tupla? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma lista, né, vazia, vou percorrer essa minha tupla do índice 0 até o último índice. Então, vou usar o len para isso, tá? E para utilizar os índices, eu vou usar o range. Percorri essa minha tupla. Vou adicionar cada elemento dessa tupla em uma lista. Depois vou acessar essa lista. Vou mapear cada elemento dessa minha lista. E cada elemento mapeado, eu vou transformar esse elemento numa string e retornar esses objetos. Aí sim eu consigo desempacotar essa minha tupla. Então vamos lá. Como eu falei, vou criar uma lista vazia, lst. Vou utilizar o for para isso, for de i, ou seja, item, in range, para quê? Para me pegar a posição de cada objeto, tá? O range por padrão ele começa por 0, na posição 0. Então, eu vou utilizar o len para ele verificar a quantidade de objetos que eu tenho nessa minha lista, né? Então, len. E aqui eu vou passar um parâmetro, eu vou chamar ele de obj, né? Que na verdade vai ser a minha tupla, né? Então, eu vou fazer um len nessa minha tupla, tá? Melhor, vamos colocar aqui de t,
né, para ficar um pouco mais didático. T, né, de tuple, beleza? E aqui eu vou pegar a minha lista, né? Eu já percorri essa minha tupla e vou pegar a minha lista, vou dar um append desse T, né, de cada item. Ou seja, o objeto da posição 0, né, range, ele pega essas posições. Da posição 0 eu vou estar adicionando nessa minha lista. O objeto na posição 1 vou pegar adicionando na minha lista. Então essa minha lista ela vai sendo adicionada aí. Depois eu vou sair desse meu for, eu vou criar aqui uma, sei lá, uma variável chamada result. E como eu falei, eu vou ter que agora percorrer essa minha lista e transformar cada objeto em texto. Então para isso a gente vai usar o join, né? Eu vou usar uma string aqui vazia e utilizar o join para isso. Como eu falei, a gente vai ter que mapear cada elemento desse, tá? Porque o meu print ele recebe vários tipos ele pode receber qualquer tipo de objeto, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3 que são objetos aí inteiros, né? Mas ele pode receber um float, um true, false, booleano, pode receber até mesmo uma função, qualquer outro tipo de objeto. Então aqui eu vou ter que mapear, né, esses objetos e eu utilizo map para isso. O primeiro parâmetro é str, que é o tipo que eu vou querer converter esses meus objetos, e aqui eu coloco lts, que é da minha lista, beleza? Por final eu venho aqui e dou um return result. Então essa minha função ela vai retornar, né, vários objetos extraídos de uma tupla. Então eu vim aqui, pego essa minha função, vou vir aqui no meu print, vou criar uma variável chamada text, vou pegar essa minha função e vou passar o que? A minha tupla, que é exatamente o asterisco args, beleza? E aqui eu pego essa minha variável text e coloco aqui no lugar do args, certo? Feito isso, creio eu que vai dar certo. Vamos ver? Vamos executar? Bom, olha lá, deu certo. Então, praticamente o meu print aqui, que é o meu print normal, né, do Python, está idêntico com o meu print C. Porém, meu print C, ele está azul com underline. Se eu tirar essas características, é como se eu tivesse um print C, um print normal, tá? Deixa eu voltar aqui. Porém, a gente tem um probleminha aqui. Vamos utilizar o sep. E vou colocar aqui, ó, um valor de x. O que ele vai ter que fazer? Vamos colocar o sep aqui também no nosso print normal. Sep igual a x. E vamos executar isso. Olha o que ele fez no nosso print normal, né? O nosso print da built-in. Ele colocou um x no lugar do espaço entre cada objeto. Só que aqui ele não colocou. Por quê? Vamos voltar lá no nosso módulo colorful. Exatamente porque... Deixa eu ver uma coisa aqui. Ver se está gravando. Tá gravando. Enfim. Eu tenho medo que eu tô gravando aqui. Eu tô falando aqui para as paredes. Mas enfim. Está. Então aqui, ó. Ele não modificou, né, não colocou um x entre os nossos objetos, justamente por causa desse join aqui, ó, que a gente está utilizando um texto. Então se eu vir aqui e colocar um o, por exemplo, e executar, olha só, agora ele funcionou. Então como que eu faço para consertar isso, deixar de uma forma dinâmica, né, para que quando eu utilizar o sep ele atribui mesmo. Então eu vou colocar aqui um z, né? Ele não vai acontecer nada porque esse valor tá vindo do nosso join. Então aqui, ó, o que eu faço? Eu vou criar um outro parâmetro chamado sep, né? Vou colocar s. E aqui eu passo s. Beleza? Então aqui, ó, no meu extract tuple, ele vai receber outro argumento, que vai ser o sep. Certo? E aqui, vamos voltar lá no nosso main. Repare que é z agora, tá? E executamos.
E agora sim, o nosso CEP está funcionando normalmente. Deixa eu tirar o meu CEP aqui. E ele está funcionando aí, certo? Olha só, a gente já tem o print C funcionando. Então, se eu vir aqui, por exemplo, e colocar C warning, tá? Ele vai me mostrar um print com warning com aquele ícone. Olha, que legal. Certo? Eu posso tirar esse efeito, eu não quero underline. Então, ele só vai mostrar um texto amarelo com o ícone de warning. Certo? Voltando aqui para o nosso módulo, então o nosso módulo print.c ficou dessa forma aqui, tá? Recebendo essa função struct tuple. Agora a gente vai precisar fazer o nosso print, o nosso input, né? Praticamente quase a mesma coisa. Eu vou utilizar input.c, tá? Def input.c, e aqui eu vou retornar um input, que é uma função built-in do Python, assim como o print. Então, vamos lá. Eu vou dar um Ctrl clique aqui também no input. E vocês vão ver que ele vai lá para built-ins, né, do Python, e vai lá no input. E o que o input do Python recebe? Ele recebe argumentos opcionais, tá? Explícitos e argumentos opcionais, né, argumentos nomeados opcionais. Então, o input, com isso, o nosso input ele pode ou não receber argumentos, tá? Porém, como a gente quer um input colorido, a gente vai ter que criar parâmetros. Então, como o input recebe aqui ele mostra na built-in, ele recebe ou não, mas ele só recebe um. Então a gente vai ter que utilizar uma f-string aqui, que uma f-string a gente pode concatenar tudo e isso daqui tudo vai ser um único objeto, assim como a gente fez aqui em cima no print, ó, tudo isso daqui é um objeto, tá? O input não vai reconhecer como vários. Então, o que a gente precisa no input? Basicamente, esses dois aqui, ó, parâmetros, color e effect, e vou criar aqui também, a gente vai precisar de um outro parâmetro nomeado chamado de jump line, e esse jump line ele vai receber o que? Jump line de pular linha, tá? Ele vai receber um /n, tá? Um /n, um sinal de maior e um espaço. O que vai acontecer? Vocês vão ver mais pra frente o que esse jump line vai fazer. Bom, agora a gente precisa criar mais um parâmetro aqui. Vou chamar esse parâmetro de word, né? Na verdade, eu vou chamar ele de obj. Tá? Então a gente vem aqui na nossa f-string com interpolação, a gente coloca o que? O color, né? Que primeiro vem a definição do texto, né? Se é a cor e o efeito, e o outro vai ser o effect, e depois a gente vem com o obj, tá? E depois a gente vem com o que? Com o jump line. E por final, a gente coloca o que? O Cenone, né? Para resetar todas essas configurações aqui, ó, Cenone. Bom, com isso a gente já tem um input. É simplesmente isso. Vamos testar lá no nosso main. Então eu venho aqui, input C, e vou colocar aqui uma string, tudo bem, né? É uma pergunta e vamos executar. Run, olha lá, tudo bem. É um input normal, só que lembra do jump line que eu falei? Que ele pula uma linha e vai adicionar um sinal de maior? É exatamente isso, ó. Para que o nosso input, a resposta seja aqui. Porque por padrão,
um input do Python, vamos lá, né? Vamos dar um Ctrl C aqui, Ctrl V que é mais fácil. O input do Python, deixa eu cancelar. Depois a gente vai tratar essa mensagem de keyboard interrupt também. Mas vamos lá. Por padrão, o input do Python, ele parou nesse input aqui, certo? Ele recebe aqui na frente, né? A não ser que você venha aqui, dá um espaço, dá um /n, tá? Mas ele recebe aqui na frente, beleza? Então, o input C, ele vai fazer o quê? Ele vai receber aqui embaixo, com esse nosso sinalzinho de maior para o usuário digitar aqui, certo? Então aqui, ó, posso digitar qualquer coisa, é óbvio que ele não vai mostrar nada porque eu não imprimi, tá? Não coloquei esse input C em uma variável e imprimi essa variável, mas enfim, tá funcionando. Se eu quiser que esse meu input C se comporte como um input padrão do Python, eu só venho aqui, ó, e coloco aqui o jump line para nada. Ele vai se comportar como um input normal, ele vai receber aqui na frente, entendeu? E é como se fosse o print. A gente pode especificar a cor, né? A cor, então vou colocar aqui um C blue, né? C green. E aqui o efeito, effect C underscore bold. E aqui, ó, opa, eu coloquei BG green. Olha só o que ele faz, ó. Ele tá pegando todas as até o final da linha e também tá pegando aquele nosso caractere que a gente colocou no jump line, tá? Então eu recomendo que vocês não usem aí o BG com o seu input. Então vou colocar um FG green. Deixa eu cancelar aqui. E ó, ficou com texto mais bold, né? Porque eu utilizei o C bold. Se eu tirar esse efeito, vamos ver. E lá, ó, não tá com efeito mais de bold, né? E aqui ele está recebendo o meu valor embaixo da linha, certo? Se eu vir aqui e colocar, por exemplo, vamos lá voltar no nosso módulo e a gente tem o question, que é uma setinha. Então eu vim aqui, lá e posso utilizar o color de questão mesmo, que é um input. E ó, olha que bonitinho que ele ficou, uma setinha, né? A pergunta e você digita aqui, beleza? Bom, agora vamos consertar esse erro de keyboard interrupt quando a gente dá um Ctrl C, né, no terminal, ou a gente cancela aqui, dá um stop, ele mostra. A gente não quer mostrar isso para o usuário final, então a gente vem aqui no nosso módulo Colorful, vem aqui no nosso input. Para a gente resolver isso, a gente faz com try except, ou seja, faça isso. Se não conseguir fazer isso, ele vai entrar num keyboard interrupt, e no keyboard interrupt eu vou colocar aqui uma MSG que vai receber, por exemplo, aborted by user, e aqui eu vou utilizar um print, né? E aqui eu vou interpolar, né, com uma f-string, e vou dar um /n para ele pular uma linha, né, mostrar essa mensagem na linha de baixo. E aqui eu vou colocar um cwarning, e aqui eu vou interpolar o MSG, que é esse meu texto, e eu dar um cnone, né, para fechar essa configuração do warning, beleza? Então vamos executar novamente e vamos parar. E ele deu aborted, escrevi errado, né? Aborted by user aqui, ó, certo? Bom, então é isso. Você pode configurar mais, né? Esse daqui é o código que a gente fez, o nosso módulo. Você pode estar importando o seu módulo, esse módulo aqui que você fez, para os seus scripts dessa forma, tá? Como eu falei, só toma cuidado para não criar variáveis no seu projeto igual essas, porque essas variáveis estão soltas, né?
Mas como eu falei, eu já criei aqui um prefixo, né, C, FG, C underscore, né, para que você não crie variáveis com esse mesmo nome, tá? Então você importa ela aqui, ó, importa tudo e utiliza aqui o print C, né, e o input C, como se fosse um print normal e um input normal, tá? Sobre o problema do nosso input que eu havia mencionado e mostrado para vocês, né, não utilizar com um background, o BG, aqui você poderia pegar esse Cenone e jogar ele aqui, ó. Entende? Então ele vai fechar as configurações antes de pular a linha. Porém, esse jump line ele não vai ficar colorido, tá? Ele não vai acompanhar. Vamos ver lá. Voltar no nosso memo e vamos executar aqui, dar um run. Olha só, ele não ficou colorido esse nosso ícone de maior aqui, tá? Não acompanhou. Mas caso você queira colocar, por exemplo, um BG, por exemplo, red, vamos ver se ele não vai dar problema com isso. Olha lá, ó. Ele ficou vermelho, né? Porém, isso daqui não acompanhou, tá? Então essa é uma forma de você contornar esse problema de background. E até outros efeitos, como por exemplo, se eu colocar aqui um efeito, deixa eu colocar aqui FG, e vou utilizar aqui o effect underline. Olha lá, ó. Entende? Então ele só atribui esse efeito no próprio texto, mas esse pequeno objeto aqui de sinal de maior não vai ficar com as mesmas configurações, tá certo? Então esse é o nosso módulo que a gente criou. Eu espero que você tenha entendido aí sobre sequências de escape, tá? Espero que você tenha gostado desse módulo. Se você gostou aí, curta o vídeo. Caso não gostou, também não curta, né? E é isso. Eu volto na próxima com mais vídeos aí sobre Python para vocês, beleza? Um abraço e fui!